Nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre... Agora nós estamos numa nova sequência, as parábolas do amor de Deus. Ministrei a primeira parábola no domingo passado e vou ministrar a segunda no próximo domingo. Vou fazer essa pausa hoje, em razão da nossa ceia. Quero compartilhar uma palavra que tem como título o princípio do representante. Digo, o princípio do representante. Só as mulheres, o princípio do representante. Os homens digam, o princípio do representante. Hoje nós estamos num domingo de escolher nossos representantes. Sabe, Deus valoriza essa história de representante. Eu quero compartilhar com você que existe esse princípio na Bíblia e eu gostaria de compartilhar essa palavra com esse título. Nós percebemos esse princípio desde o início, ali na palavra de Deus, e ele percorre toda a palavra de Deus. Esse princípio está contido em várias situações da palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar ele com você. E a primeira vez que nós vemos esse princípio acontecendo é exatamente ali no Éden. No Éden nós vemos o princípio do representante. Como é que nós vemos esse princípio funcionando? Olha aqui para mim. Como é que nós vemos esse princípio do representante acontecendo? O que é esse princípio? Esse princípio é quando um representante, o que acontece com ele, acontece com seus representados. O que esse representante faz e o que ele provoca vai afetar os seus representados. Quando estão me acompanhando, diga amém. É o princípio do representante. É o que acontece com o seu representante vai repercutir sobre os seus representados. Bom, e eu falei para você, o primeiro lugar onde nós vemos isso acontecendo é no Éden. No jardim do Éden, Deus estabelece o primeiro representante. O primeiro representante, que foi Adão. Adão, então, é o primeiro homem, é a primeira situação que nós vemos esse princípio acontecendo. Lembra, o que acontece com o representante repercute nos representados. Diga assim, o que acontece com o representante repercute nos representados. Nós vimos isso ali no Éden. Nós vimos então que Adão pecou. E por causa do princípio do representante, e aí então você pode entender o que aconteceu com ele repercutiu nos seus representados. Então, aí algumas pessoas então não entendem. E aí, porque elas talvez nunca ouviram falar desse princípio, elas não entendem por que o pecado de Adão as afeta. Não entendem por que foi Adão que pecou, mas ela é alcançada por causa do erro dela. É por causa do princípio do representante. Adão ali representava toda a humanidade. E como ele pecou, todos pecaram também. Está escrito lá em Romanos 3, 23. Abra lá, Romanos 3, 23. Por causa do erro do nosso primeiro representante, todos os representados foram afetados. O que está escrito aí em Romanos 3, 23? Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Veja, então aqui nós podemos ver claramente esse princípio aplicado. Veja, quando é que todos pecaram? Quando Adão pecou. Quando Adão pecou, todos pecaram. Por quê? Por causa do princípio do representante. Veja, primeiro, algumas pessoas talvez acham injustos isso. Por quê? Porque elas não conhecem esse princípio. Elas acham injusto por duas razões. Primeiro, porque elas acham o seguinte: mas foi Adão que pecou, o que eu tenho a ver? Pois é, mas pelo princípio do representante, o seu representante, o que aconteceu com ele, repercute em você, que era o representado. Mas algumas pessoas acham injusto também, porque simplesmente elas não enxergam, elas não conseguem enxergar o pecado na própria vida delas. Porque elas acham que talvez o fato delas não cometerem pecados do nível maior, segundo a ótica delas, então aí elas acham que não pecaram dessa forma.
Elas acham que existe no céu uma espécie de balança celestial na qual irá ser pesados alguns tipos de pecado e o caso delas se enquadra nos pecados mais leves. Veja, não existe tal coisa. A palavra do Senhor diz que todos pecaram. Lembra também que o Senhor não vê apenas ações. O Senhor não vê apenas o pecado praticado no concreto. O que o Senhor vê também? O Senhor vê motivações, intenções. Lembra? O Senhor falou, Jesus mesmo falou: ouviste o que foi dito: qualquer que se deita com a mulher do outro adulterará. Eu, porém, vos digo: se olhar com a intenção, já adulterou. Veja, então, talvez uma pessoa, talvez alguém que estivesse olhando para mim, não aqui no nosso lugar, mas alguém que estivesse olhando para mim nunca deitou na cama com outra mulher, mas talvez muitas vezes intencionalmente desejou. Para o Senhor já pecou. Agora, por que isso acontece? Você percebe? Uma criança, você não ensina ela a se jogar no chão e ficar dando birra. O pai, ele não fala para ela: aprende aqui, Natan, vou ensinar para você como dar birra. E não existe tal coisa. Nenhuma mãe, nenhum pai ensina a criança a ficar puxando o cabelo. Mas o pecado já está lá. Por quê? Porque o que aconteceu com o representante repercute no representado. Quantos estão entendendo? Diga amém. É o princípio do representante. Mas existe também uma outra ocasião onde esse princípio acontece. Então vamos caminhar pela Bíblia. Agora nós vamos lá para Levítico. Eu falei para você algo que aconteceu lá em Gênesis, mas agora eu vou falar para você algo lá de Levítico. Esse princípio novamente acontecendo. Levítico capítulo 16, verso 29. Me diga que você encontra, diga amém. Veja, aqui é o princípio do representante aplicado ao sumo sacerdote. Olha só o que diz a palavra. Olha só o que diz. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós. E afligireis as vossas almas, isto é estatuto perpétuo. E o sacerdote, diga o sacerdote, que for ungido, que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar do seu pai, fará expiação, fará o sacrifício, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Assim fará expiação pelo santo santuário, também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar. Semelhantemente, fará expiação pelos sacerdotes e por todo, que irmãos? Por todo o povo da congregação. Repara, o sacerdote aqui então, ele iria fazer um sacrifício e ele iria estar representando quem, irmãos? Toda a congregação. E diz assim o texto: e isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel. Diga assim, para fazer expiação. Todos juntos, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Olha aqui o Senhor novamente estabelecendo o princípio do representante. Então aqui em Israel, até hoje é assim, com algumas alterações. Tem o dia do Yom Kippur. Você já deve ter ouvido falar, já deve ter visto no jornal. É o dia da expiação, ou o dia do grande perdão. Até hoje Israel tem esse dia. De sexta para sábado, nenhuma obra se podia fazer. Interessante que até hoje eles celebram isso, e nem eletricidade eles podem usar. Não podem usar nem energia elétrica. Todo mundo
nas sinagogas, jejuando. É claro que hoje não pode fazer o sacrifício, porque eles não têm o templo, mas vai voltar a fazer. Mas até hoje eles guardam o Yom Kippur, o dia do grande perdão. Então lá em Israel, todo ano, quando havia templo, havia o dia onde o sumo sacerdote entrava no templo para ofertar, para sacrificar um animal ao Senhor. E aquele sumo sacerdote representava todo o povo, de tal forma que esse sumo sacerdote, ele não podia ter defeito. A Bíblia diz, abra lá Levítico 21, verso 7, olha o que diz a Bíblia. É o princípio do representante. A Bíblia fala assim: fala Arão dizendo: ninguém da tua descendência nas suas gerações em que houver algum defeito se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Levítico 21, verso 17. Olha aqui que o Senhor falou para Arão: Arão, se porventura nas gerações, netos e bisnetos, você tiver algum descendente que porventura tem algum defeito, seja, tem alguma deficiência física, ele não poderá ser o sumo sacerdote. Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele estava representando todo o povo, e ele tinha que ser sem qualquer defeito. Por quê? Porque era uma forma de representar o povo. Era assim que o Senhor gostaria que o povo fosse. Por isso Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito. Ele pode ser o nosso sumo sacerdote, porque nele não há defeito, nele não há pecado algum. Como estão entendendo? Diga amém? Veja, abra lá em Hebreus capítulo 7, verso 26, onde fala exatamente isso, onde a Bíblia realmente fala que Jesus foi o nosso sumo sacerdote perfeito, sem nenhum pecado, sem nenhuma falha. Livro de Hebreus capítulo 7, verso 26, diz assim, vamos ler do verso 26 ao 28. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumo sacerdócio de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados. Então o sumo sacerdote no dia do Yom Kippur, ele tinha que em primeiro lugar fazer sacrifício por ele mesmo. Então ele ofertava o sacrifício por ele mesmo, pelos pecados dele, para que ele pudesse então depois oferecer sacrifício pelo povo. Mas com Jesus não foi assim, porque ele era o sumo sacerdote perfeito. E depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Verso 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho, perfeito para sempre. Quantos dizem glória a Deus? Esse é o nosso representante. Olha só, olha aqui para mim. O povo de Israel tinha um sumos sacerdotes, mas eles eram homens fracos. E lembra, tudo que acontece com o representante repercute nos representados. Agora, o nosso sumo sacerdote não é homem fraco. O nosso sumo sacerdote é perfeito. E o que aconteceu com ele, lembra, repercute nos representados. Quantos dizem glória a Deus? Oh, aleluia. Dá uma olhada para o seu irmão e fala assim: por isso que eu estou vendo que você é perfeito diante de Deus, viu, irmão? Por quê? Porque o sumo sacerdote é perfeito. O que acontece com ele repercute nos representados. Quantos dizem glória a Deus? Agora você sabe, não é só o sumo sacerdote que está representando o povo aqui. No dia do Yom Kippur, no dia do grande perdão, não era só o sumo sacerdote que estava representando o povo. Quem é que estava representando o povo também? O sacrifício. Na verdade, o sacrifício estava, por um lado, o sumo sacerdote representava o povo que apresentava uma oferta. Mas por outro lado, o sacrifício era o próprio povo sendo representado diante de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quando o Senhor aceitava o sacrifício, na verdade ele estava aceitando o povo. Então, esse princípio também está contido lá em Levítico 22, verso 17. É o sacrifício representando o povo. O princípio do representante na oferta de sacrifício.
Levítico 22, verso 17. Primeiro nós vemos o princípio do representante no Éden, onde Adão representou a cada um de nós. Depois nós vemos o princípio do representante no sumo sacerdote. E agora eu quero ver o princípio do representante na oferta de sacrifício. Levítico 22, verso 17 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das ofertas voluntárias, que ofereçam ao Senhor em holocausto, segundo a vontade, oferecerá de que jeito, irmãos? Macho sem defeito, ou 2 bois, ou 2 cordeiros, ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita em vosso favor. Olha aqui para mim. Então, o dia que alguém pecasse, ele então, de acordo com a situação financeira dele, ele tinha que escolher o que levar para o sacrifício, para o templo, para que ele pudesse ser perdoado. Ou ele levava um boi cevado, se ele fosse rico, ou ele levava um cordeiro, se ele fosse de classe média, ou se ele fosse muito pobre, ele levava uma pombinha, uma rolinha, para ser sacrificado. E aí então, quando ele chegava no templo, o sacerdote olhava, ele analisava a ovelha para ver se tinha algum defeito, porque o sacrifício tinha que ser sem defeito. Caso aquele animal apresentava qualquer defeito, então aquele homem não seria aceito, não poderia acontecer o sacrifício. Então, quando o sumo sacerdote ou o sacerdote avaliava aquele animal e ele era aceito, quando aquela morte que era para acontecer com aquela pessoa que cometeu o pecado, aquele animal, aquele cordeiro, aquele boi cevado, ele sofria a morte que era para aquele homem experimentar. Vocês estão entendendo, amém? Como é que nós chamamos esse princípio? O princípio do representante. Aquele animal representava o homem. Aquele animal representava o pecador. É o princípio do representante, mais uma vez acontecendo. Quando estão acompanhando, diga amém. Bom, nós vemos esse princípio acontecendo numa outra situação. Abra lá em Romanos 11. Esse princípio do representante também está contido em algo que nós praticamos hoje. Nós praticamos esse princípio. Como é que nós praticamos esse princípio? Nos dízimos e nas ofertas. Olha só, a palavra diz o seguinte: se as primícias são santas, o que vai acontecer com o restante? Também a massa o é. Romanos 11:16. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E assim, se as primícias são santas, toda a massa é. E assim, se a raiz é santa, os ramos são. Veja, é o princípio do representante. Veja, quando nós entregamos o nosso dízimo, também é esse princípio aqui em andamento. Você entrega 10%, se você santifica aqueles 10% para que toda a sua vida financeira seja santificada também. Por isso, a grande questão é: a sua vida financeira tem sido santificada diante de Deus? Quando você entrega ao Senhor aqueles 10% estão representando todo o restante que está com você. Não apenas os 90%, irmãos, mas tudo que representa a sua vida financeira. Seu carro representa a sua vida financeira? Sua casa, seus negócios, seu trabalho, representa a sua vida financeira? Quando você entrega ao Senhor aqueles 10, eles estão sendo santificados e todo o restante é santificado também. Nós estamos acompanhando esse momento. Por quê? Porque se as primícias são santas, toda a massa também será. Se as raízes são santas, todos os ramos também são. Veja, o dinheiro que você pega, meu querido, muitas vezes ele não tem origem santa. Muitas vezes ele não tem origem de bênção. Muitas vezes ele passou por mãos de pessoas que não têm a bênção.
ou são fruto de maldições, ou são frutos de assassinato, de prostituição. No entanto, quando você traz diante do Senhor aqueles 10%, todo o seu restante que fica com você, tudo mais que representa sua vida financeira, é santificado também. Quantos dizem amém? Porque esse é o princípio do representante. Onde mais nós vemos esse princípio? Nós vemos esse princípio acontecendo também ali no Calvário. Abra lá em Isaías 53. Isaías, capítulo 53, verso 4. E Isaías, ele foi um dos profetas da Bíblia que melhor descreveram o sacrifício de Jesus. Tanto que na Bíblia ele é chamado de, na verdade não na Bíblia, mas pelos estudiosos ele é chamado de profeta messiânico, porque ele conseguiu ver muitas coisas a respeito de Jesus. E uma delas está aqui. Isaías 53, verso 4. Quando estão me acompanhando, diga amém. Lembra, o princípio do representante fala que aquilo que acontece com o representante repercute nos representados. Aquilo que acontece com o representante, se o seu dízimo está representando a sua vida financeira, você está trazendo ele diante do Senhor com alegria, é isso que você vai experimentar no representado. Amém. Veja, diz assim Isaías 53, verso 4. Verdadeiramente, o que aconteceu lá? O que aconteceu no Calvário, irmãos? Ele nos representou, ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Abra agora lá Romanos 5,19. Olha aqui, meu irmão. O Senhor, ele é tanto justo quanto amoroso. Diga assim, Deus é tanto justo quanto amoroso. Diga assim, veja, o fato dele nos amar, o fato dele nos amar não significa que ele não deveria nos punir. Porque se ele não nos punisse, ele seria injusto. Então o que o Senhor fez? Como todo pecado ele precisa de punição, porque o salário do pecado é a morte. Então o que o Senhor nos fez? Ele enviou o seu Filho Jesus, e a punição que era para mim e para você, foi para o Filho dele. Foi para o primogênito. Assim Jesus não deixou de punir o pecado, e também não deixou de expressar o seu amor por nós. Como está entendendo, antigamente? Por isso, através desse princípio do representante, Romanos 5,19, esse princípio novamente acontecendo, olha só o que diz. Porque como pela desobediência de um só homem, o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Não, vamos lá de novo. Pela desobediência de um só homem, o que aconteceu? Muitos foram feitos pecadores. Olha aqui para mim. Alguém poderia dizer, peraí, mas eu me tornei pecador porque Adão pecou? Sim ou não? Sim. Você se tornou pecador porque Adão pecou. Agora preste atenção. Assim, pela obediência de um, o que aconteceu? Muitos serão feitos. Veja, pelo mesmo princípio. Porque Jesus obedeceu, você é feito justo. Olha aqui para mim. Você não havia pecado antes de você nascer. Você não havia pecado, estava sendo gestado. Você não havia pecado, mas pela desobediência de Adão, você foi feito pecador. Isso tem um lado ruim. Mas agora olha o que a Bíblia diz. Você não acerta sempre, sim ou não? Você continua errando ainda, sim ou não? Sim. Mas você é feito justo. Amém. É porque você acerta? Não. Por que você é feito justo? Porque um obedeceu. Olha só, aquele que está lá fora no mundo,
Pelo fato dele fazer coisas boas, ele deixa de ser pecador? Pelo fato dele fazer coisas justas, ele se torna justo? Por que não? Porque Adão pecou e ele foi feito pecador também. Como você está entendendo antigamente? Para isso mudar, ele tem que se tornar outra pessoa. E aí quando nós cremos em Jesus, nos tornamos outra pessoa, não é porque eu acerto que eu me tornei justo, mas porque ele obedeceu, eu fui feito justo. Veja, a pessoa que está lá fora, se ela fizer coisas boas, não muda a situação dela. Agora olha aqui para mim, pasme. Se você fizer coisas erradas, não muda a sua posição diante de Deus. Por quê? Porque não é com você que você foi feito justo. Não é pela sua obediência, mas pela obediência dele. Se nós achávamos talvez, não, mas Adão errou e eu fui atingido, esse é o princípio do representante. Da mesma forma com Jesus. Jesus obedeceu e você foi feito justo. Quantos dizem amém? Sacode seu vizinho e fala assim: Jesus obedeceu e é por isso que você é feito justo. É pela obediência dele. Quantos dizem glória a Deus a respeito? Oh, aleluia. Esse é o princípio do representante. Por último, há um outro princípio, esse princípio envolvido numa outra situação. Está aqui em Mateus 26. Abra lá Mateus 26. E você encontra, diga amém. Mateus 26, 26. Princípio do representante também na ceia. Quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: esse pão aqui vai representar o meu corpo. Veja, Jesus acabou de estabelecer o princípio do representante. O pão vai representar o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Veja, Jesus usou esse princípio aqui na ceia. O pão representaria o corpo e o cálice representaria o sangue. É interessante isso, porque o cálice aqui a Bíblia explica. O cálice representaria o seu sangue. E o sangue foi o derramamento do sangue do Filho de Deus, trouxe remissão dos pecados. Olha só o que diz, acompanha aqui comigo. Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para o que, irmãos? Significa a palavra remissão. Remissão significa quitação. Quitação dos pecados. Nós lemos agora há pouco lá em Isaías, que o castigo que nos traz a paz estava onde, irmãos? Estava sobre ele. Isso é tão interessante, porque você sabe o que é que rouba a paz de uma pessoa? É ela saber que está devendo. Sim ou não? A pessoa saber que está devendo, isso tira a paz de qualquer pessoa, é ou não é? Se você está devendo, você vê uma certa pessoa que você está devendo de longe, você logo fica angustiado, é ou não é? Você está devendo e as pessoas te ligam, isso toma a sua paz, é ou não é? Interessante, às vezes eu converso com alguns irmãos que às vezes estão enfrentando algumas demandas judiciais e sempre aquela demanda, ao pensar em determinada situação tira a paz. Por quê? Porque tem uma demanda que precisa ser corrigida. Você sabe o que acontece com a criança quando ela não é disciplinada? Ela fica mais inquieta ainda. Porque na consciência dela houve uma demanda, houve uma penalidade e não foi resolvida. Agora presta atenção, os pais já devem ter visto isso, quando você disciplina o menino que fez uma coisa errada. Quando há uma disciplina,
Ele acabou de aprontar, fez algo muito errado, e você vai lá e disciplina ele. O que acontece depois de alguns minutos? Qual que é a sensação? O que acontece depois de algum tempo, que ele acabou de ser disciplinado? Qual que é a sensação que você experimenta do seu filho? Paz. É ou não é? Nunca percebeu isso? Não. Os meus desenvolvimentos rapidamente. Ele fica até mais amoroso com você. Nunca viu isso? Não. Ô papaizinho. Ele experimenta a paz. Por quê? Porque a demanda foi resolvida. O problema foi resolvido. Agora, preste atenção. Uma criança que experimenta pouco a disciplina, ela fica mais inquieta ainda. Por quê? Porque ela não consegue descansar. Ela sabe que ela merecia de correção. E aí ela acha que ela está em demanda ainda. Presta atenção em alguém que está com algum tipo de demanda. Ele fica inquieto. Né? Ele fica inquieto. Me lembro, os irmãos estavam numa comunhão, numa chácara. E aí, por alguma razão, entrou uma viatura da Rotan. Irmãos, foi um show de inquietação. Todo mundo inquieto, todo mundo pegando criança, todo mundo. Por quê? Porque há uma demanda que não foi resolvida. Com criança também é assim. Ainda que ela não saiba, mas agora, assim que acontece a disciplina, há uma paz. Eu estava conversando com um dos irmãos, ele fala, engraçado, depois que eu disciplino o menino é que ele fica mais perto de mim. Por quê? Porque a paz manifesta. A demanda foi resolvida. Por isso, lá em Isaías 53, o que o Senhor diz? O castigo que o que, irmãos? O castigo que nos traz a paz estava onde? Veja, enquanto não houvesse esse castigo, não teria como ter paz. Mas porque Jesus foi castigado em nosso lugar, nós usufruímos da paz que vem após o castigo. Quantos dizem glória a Deus? Por quê? Porque o sangue foi derramado para isso, para você ter paz, para nós termos paz. Por último, eu quero ler esse texto de 1 Coríntios 11. O pessoal pode preparar a ceia, pode trazer a ceia. 1 Coríntios 11, verso 29. Olha só o que diz o texto. 1 Coríntios 11, 29. O que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria... Eu posso mais, tem uma versão que está escrito assim. O que come e bebe sem discernir. Tem alguém que está com essa versão? O que come e bebe sem discernir, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo. Diga assim, não entendendo o corpo e o sangue. Veja, a Bíblia diz que aquelas pessoas que estavam comendo e bebendo a ceia sem discernir, sem entender, estava acontecendo que no verso 30 diz assim: por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Fracos, doentes e muitos. Por quê? Porque eles não estavam discernindo o princípio do representante. O que Jesus falou, irmão, quando ele pegou do pão? O que ele falou? Esse é o meu corpo. Aquele pão é o representante. Aquele pão estaria representando o corpo. Ao comer daquele pão, eles estariam comendo do que, irmãos? Do corpo. Do corpo de Cristo. E aí nós vemos, a falta de discernimento a respeito do corpo estava trazendo para eles pessoas que estavam fracas, doentes e muitos que estavam morrendo precocemente. E não discernir o cálice, não discernir o vinho. O vinho estava representando o sangue. O sangue é para o que, irmãos? Remissão dos pecados. O que acontece com uma pessoa que ela acha que ainda está devedora? A ausência de paz. Então muitos às vezes têm ausência de paz porque não tem discernimento de que os seus pecados estão quitados. Quando você tem discernimento disso, então a paz vem para o seu coração. Nossa, eu errei hoje. Não, pastor, eu discuti tão feio. Meu querido, o sangue é para a remissão dos pecados. Ao pegar do cálice, você vai falar para o Senhor: não é a minha situação que me torna justo diante do Senhor. Foi a obediência de Cristo que me tornou justo. Eu creio nisso. O fato de eu crer nisso, eu vou usufruir do benefício, porque o meu representante é perfeito. Esse sangue, esse cálice representa esse sangue traz esse benefício a meu favor.
Quantos querem usufruir disso essa noite? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus.